Mas vamos conversar com o prefeito Guilherme Menezes. Eu acho que depois das eleições, depois das eleições, acho que essa é a primeira entrevista que o prefeito nos concede, tem essa honra de nos conceder aqui no nosso programa Blitz Conquista no Ar. Prefeito, boa tarde. Qual é a avaliação que o senhor faz como líder do Executivo e Vitória da Conquista em relação a esse pleito que tivemos eleitoral, um andamento, o que o senhor acredita que pode refletir em relação ao desenvolvimento, ao andamento da vida cotidiana de nossa cidade? Bem, primeiro agradecer pelo convite, cumprimentar você, Nogueira, aqui do nosso lado. Estou vindo aqui com Ernesto Marques, nosso secretário de comunicação. Dizer que prevaleceu a vontade majoritária do povo de Vitória da Conquista. A gente entra na eleição, eleitoralmente para vencer ou perder. Mas, no meu particular, eu tenho profunda gratidão ao povo de Conquista, porque foram 4 mandatos de prefeito comigo e um de Zé Raimundo, foram 5 mandatos sucessivos. Não é à toa que as pessoas dizem que foi o guilhermismo. A gente sabe que o senhor não gosta de personalizar, mas acaba personalizando, né? Cria sua identidade. Eu tenho uma profunda gratidão, porque é um acúmulo de responsabilidades cada vez maior que a população foi colocando sobre nossos ombros, e da minha parte eu busquei corresponder a essas responsabilidades, porque é um município muito complexo, muito difícil de administrar, com a receita pequena para a imensidão de demandas. É uma capital regional e eu queria, antes de tudo, agradecer a população de Vitória da Conquista por esse período, esse tempo que nos colocou e recolocou ali frente à Prefeitura de Vitória da Conquista. Prefeito, obras em andamento, temos aí perimetral, reforma de escolas, me parece que posto de saúde, algumas vias sendo asfaltadas. Essas obras continuam em andamento até o final do governo do senhor? Continuam, sim. São muitas obras. Você tem ideia, nós pegamos um município lá atrás com 6 unidades de saúde. Estamos entregando, envolvendo todos os postos nos povoados, com 136 espaços para atendimento de saúde. 17 nas sedes dos distritos e o restante aqui na cidade e nos povoados. Então, com 44 equipes de saúde da família, olha que recebemos com apenas 8 médicos, com 20 horas semanais e 6 enfermeiras, e com a complexidade de ações dentro da saúde, uma coisa imensa, sem falar na Fundação Exalmatos, com UTI neonatal, cirurgia neonatal, banco de leite humano, um laboratório com mais de 150 tipos de exames, quase todos com entrega online, e além da educação também, que evoluímos bastante para todos os povoados, todos os distritos. Era um déficit de vagas quando assumimos, de cerca de 10 mil vagas para alunos de 7 a 14 anos. Hoje temos 42 mil alunos só na rede municipal e mais de 50 mil vagas. Temos um estoque de vagas, mais de 10 mil vagas de estoque, porque nos planejamos para isso. Dizíamos que o direito ao acesso à escola é um direito sagrado de toda pessoa. Então nos esforçamos e conseguimos. Todo mundo, em qualquer distrito, em qualquer povoado, hoje tem acesso à escola com transporte garantido, professores pagos rigorosamente em dia, salas de aula e com tudo que uma escola deve oferecer. Então avançamos muito
e são muitos pontos que a gente pode discutir aqui no decorrer da entrevista. Nós estamos entrevistando o prefeito Guilherme Menezes. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o prefeito, ver a avaliação. Ele vai falar também sobre a questão do Partido dos Trabalhadores, que tanto tem se discutido em nossa cidade, no Brasil, né? É isso, o partido estagnou, se o partido acabou, se o partido vai ressuscitar, vai ressurgir. Daqui a pouco o prefeito fala com a gente sobre isso. Fralem Nascimento, senhor prefeito, temos uma pergunta aqui do ouvinte. O ouvinte pergunta assim: o prefeito será candidato em 2018 ou encerra a carreira eleitoral com o mandato atual? Bem, eu agradeço pela pergunta, mas eu gostaria de esclarecer o seguinte: eu nunca me coloquei como candidato perante o Partido dos Trabalhadores. Nem em 92, que eu estava pela primeira vez no PV, depois me desfiliei e achava que meu caminho não era o caminho da política partidária e voltei para a medicina. Então sempre foi o partido que colocou meu nome e insistiu. A partir de 94 eu fui eleito deputado estadual, 96 eu retornei à conquista quando fui candidato a prefeito, fui eleito, 2000 reeleito, sempre como uma pessoa de partido, refletir o que o partido colocou para mim. E não será diferente daqui para frente. É claro que o tempo vai passando e as restrições pessoais vão aumentando também. Eu não penso em 2018. Eu penso apenas em concluir este mandato no dia 31 de dezembro e entregar para o próximo prefeito a melhor cidade, o melhor município que a gente tem a condição, mesmo com essa crise, com essa redução que está havendo de repasse para os municípios, mas todo o nosso grupo, a nossa equipe só está pensando nisso, entregar o melhor município, a melhor cidade possível. Prefeito, o senhor falou aí, eu iria perguntar mais para o final, mas já que o senhor falou sobre passar o município, o senhor estará presente na sessão de transferência de cargo de prefeito a Ezen Guzmão? Olha, não havendo nenhuma restrição por parte do prefeito eleito, eu estarei sim. Vitória da Conquista é uma cidade civilizada. Isso é uma prática normal, né? Então, para mim não há dificuldade. A gente faz essa pergunta porque, apesar da gente conhecer o prefeito, muito se fala na cidade e a gente tem que acabar logo com os boatos. Não é, Daniel Nogueira? Porque boatos, não existe, ele já disse isso, tá vendo aí? O próprio prefeito já afirmou, se não houver restrição por parte do candidato Ezen Guzmão, ele estará presente, e isso é algo que a cidade tem que ver, porque, como o próprio prefeito disse, teve gratidão, também foi o voto. O próprio prefeito uma vez disse que, em nosso programa, o seguinte: o voto diz respeito ao povo e é do povo, não é, prefeito? Com certeza, e é em respeito e em gratidão à população de Vitória da Conquista. Eu gostaria de acrescentar que muitas vezes a gente entra na política, vence eleições e passa a ter inimigos. Mas eu saio desse período que estive na política sem ser inimigo de ninguém. Eu não faço política com ressentimento. Comigo não existe isso. Então eu estarei lá, não havendo nenhuma restrição, como prefeito, respeitando eleito, o cidadão conquistante, passando para o próximo prefeito. Isso não tem nenhuma dificuldade. E tenho certeza que serei respeitado. Prefeito, situação do Partido dos Trabalhadores, o senhor acredita que esse cenário do que tem acontecido nacionalmente tem parte de responsabilidade nessa derrota do Partido dos Trabalhadores aqui em Vitória da Conquista, ou o senhor acredita que foi um desgaste natural mesmo na nossa cidade? Não, o desgaste natural existe, mas houve um verdadeiro massacre da mídia, televisão, rádio, revistas, jornais, contra o Partido dos Trabalhadores, contra principalmente a figura de Lula e de algumas lideranças, né, e que na realidade não querem apenas, né, o afastamento de Lula
até por intermédio de uma prisão de Lula imerecidamente, é o cancelamento do registro PT. O que a gente vê na realidade o que quer é destruir com conquistas da classe trabalhadora, como está essa PEC 241, que já virou PEC 55 no Senado, né, com congelamento por 20 anos na área de saúde, de educação, desenvolvimento social. E para isso é necessário retirar uma liderança do porte de um Lula da frente, mas que houve repercussão, todo esse massacre. Às vezes a televisão dava muito mais valor a uma lista de compras de Dona Marisa, a esposa de Lula, do que um helicóptero cheio de pasta base de coca. Então, são dois Brasis, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas têm senso crítico. De um momento para outro, Farley, nós somos testemunhas, você e eu e todos nós que estamos aqui, e quem nos ouve, porque isso está encravada no polígono das secas. Nós nos lembramos dos retirantes nordestinos, dos flagelados da fome, dos mortos, principalmente crianças sepultadas em fundo de quintal, que não viraram nem estatísticas, sem certidão de nascimento, sem atestado de óbito. E de repente desapareceu, ninguém fala mais em retirante do Nordeste, em flagelado da fome, da seca, como se fosse por passe de mágica, e na realidade foi decisão política de um governo que já começou a sua administração com a palavra que os outros escondiam, fome, dizendo que a seca é um fenômeno natural, mas a fome é provocada pela mão do homem. Só se acaba com a fome se acabando com a pobreza extrema. E aí dizia, não, mas são políticas compensatórias, e o presidente dizendo, mas que a fome não pode esperar, tem pressa. Quem tem fome não pode esperar para amanhã. Tem que se criar programas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada. Só Bolsa Família, o ano passado, foram 28 bilhões de reais nas mãos das mulheres mais humildes desse país. Então, eu acho que a população está refletindo, vai refletir qual o projeto político que mais interessa para ela. Prefeito, a gente acompanhou, inclusive foi reproduzido em nosso site, no Blitz Conquista, uma entrevista do senhor ao Conversa Afiada, o blog, o site do Paulo Henrique Amorim. Talvez o que de esquerda seja um dos que tenha mais representatividade. Inclusive os de direita costumam dizer que o PT patrocina o site, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que isso não é verdade, né? Tudo que é de direita na política tem isso, existe os extremismos. Tudo que tende à direita, os esquerdistas dizem que é financiado pela direita. O que é de esquerda diz que é financiado pela esquerda. Mas o senhor colocou, voltando àquele assunto, o senhor colocou lá que no título tem que a Globo ganhou em Vitória da Conquista. Como o senhor avalia isso, esse título? A Globo ganhou em Vitória da Conquista. Na realidade, eu não citei nenhum jornal, nenhuma revista. Eu citei a grande mídia, não é, que, com relação ao Partido dos Trabalhadores, estabeleceu um verdadeiro massacre. Na verdade, ali talvez ele esteja representando, quando ele disse Globo, é porque a Globo representa toda essa oligarquia da E ele veio de lá, ele trabalhou muitos anos na Globo, como jornalista, e dentro e fora do país, é um jornalista muito qualificado, e vinha cobrando essa entrevista, e eu não sou muito bom de entrevista, retardei o máximo, mas Ernesto Marques, nosso secretário de comunicação, terminou me convencendo que eu devia dar, até porque entrevista por telefone é uma coisa difícil. Manuel de Barros, ele dizia que esse tipo de entrevista é um rascunho que você não pode corrigir. Você falou, tá falando. Você falou, está escrito, que é pior ainda, porque a gravação as pessoas ainda às vezes se perde, se passa. Quando é que nós dois estamos falando olho no olho, se eu disser alguma incorreção, eu tenho tempo para corrigir. Desculpem. Mas no papel, na internet, mas é complicado. Quando cai lá na distante, é muito difícil. E às vezes alguma... Por exemplo, eu falei do programa Garantir a Safra, ele entendeu lá, garantir a safra, que também é uma coisa de menor importância. Mas a íntegra foi essa, mas não citei
nem uma revista, nem uma emissora de televisão, com a conclusão que ele fez. Eu disse que foi muito injusta essa campanha, inclusive as votações. Por exemplo, uma ministra da mais alta corte de justiça do país disse que não tinha prova cabal contra Zé Disseu, mas a literatura jurídica permitia condená-lo. E a gente sabe que quando não existe prova cabal tem dúvida. E até leigo como eu, na área jurídica, sabe que a dúvida favorece o réu. Então são coisas assim que parece que existe um rigor maior com o Partido dos Trabalhadores, e estão tentando provar que um triplex é de Lula, que um sítio é de Lula. Basta pegar a cadeia sucessória, até um carro que a gente tem. Não é fácil provar se foi ou se é de alguém. Será que não existe cartório para mostrar em nome de quem está aquela escritura? Teve inclusive uma condução coercitiva completamente desnecessária, ele que estava aí a todo momento, né, se oferecendo inclusive para a hora que o Ministério Público Federal quisesse ouvi-lo. Então há certos excessos. Eu acho que a população vai terminar entendendo que isso é um prejuízo. Prefeito, o senhor, diante desse encerramento do executivo, existe algum convite para assumir algum cargo no executivo em Salvador, no estado? Há um convite desse tipo? Não, nenhum. Não houve nenhum convite. Eu conversei com o governador o ano passado, aliás, no início desse ano, ele sinalizando alguma coisa, mas convite não. Eu estou muito interessado em concluir esse mandato, porque há muito ainda por fazer, muitas contas a serem fechadas, muitos recursos. Estamos deixando o município com crédito, muito crédito na Caixa Econômica para obras, uma usina de asfalto novíssima que compramos aí e que vai servir por muitas gestões aí à frente, né? Tem muita coisa para ser feita, porque o município tem credibilidade. Basta dizer que no PAC 2, só 2 municípios na Bahia conseguiram recursos, milhões de reais, inclusive para a Avenida Perimetral, né? E às vezes as pessoas perguntam, por que não asfaltou meu bairro? Nós levamos projetos para Brasília, para praticamente todos os bairros que não tinha asfalto, nem drenagem de águas de chuva, mas nem todos os projetos foram aprovados. Participação de ouvinte, pois não, José? Já aproveitando o ensejo que o prefeito falou a respeito de asfalto, muita gente participando aqui, perguntando aqui do Conjunto da Vitória a questão de asfalto, lá do Morada Real também falando a respeito de asfalto, e lá do loteamento Conquistense, o pessoal perguntando se ainda vai asfaltar. Veja, o Morada Real foi aprovado. Por que não fizemos todo de uma vez só? Porque a metade do bairro não tinha esgotamento sanitário. E não se pode asfaltar sem ter esgotamento sanitário. Depois eu estive lá, fiz uma reunião com os moradores do Morada Real e com um representante da Embasa, e a Embasa disse que tinha dificuldade de equipamento. Aí nós alugamos uma retroescavadeira para abrir as valetas. A Embasa teve dificuldade de equipamento para poder fazer a implantação do esgoto? E na parceria nós fizemos isso, e a Embasa colocou a tubulação de esgoto e fizemos, como a usina velha estava sem até peça de reposição com dificuldade, estávamos esperando a usina nova, a implantação, que demorou por causa do sistema de gás, por causa do aterramento, não é uma coisa assim, pegar e botar para funcionar. Aí já voltamos à Morada Real, asfaltamos mais 5 ruas e vamos continuar. Estamos comprando os insumos, né? Porque antes do atual governo, a Caixa Econômica antecipava o recurso, a prefeitura fazia por intermédio da EMURC, e depois a Caixa vinha e conferia e pronto, estava resolvido. Hoje não, hoje a prefeitura tem que ter os recursos para comprar todos os insumos, para providenciar, para usinar, porque o nosso asfalto é o melhor que tem, não é a frio, é usinado, é um asfalto quente, e vamos fazer
Mas o que não der para fazer agora, fica aí crédito na Caixa Econômica Federal, por exemplo, para a Avenida Perimetral e para tantas outras. Agora, nem todos os projetos foram aprovados. Alguns que não tinham esgoto, ainda o esgotamento sanitário, e como nem todos foram aprovados, a gente não pode nem tempo, basta lhe dizer que o nosso IPTU mal dá para coleta de lixo. Prefeito, quais são as obras ainda que o senhor irá entregar à população até dia 31 de dezembro? Veja, eu queria só concluir que foram quase 800 ruas pavimentadas só de 2009 para cá. São mais de 200 quilômetros. Nenhum município na Bahia, eu tenho certeza, que realizou tanta pavimentação. 51 quilômetros de canais para águas de chuva. Eu creio que você se lembra que teve gente que morreu afogada na Praça do Gil, dentro de um táxi, por falta desses canais. Construímos 51 quilômetros. Tivemos aquela inundação no bairro Jurema. Os carros ficaram cobertos de água. Uma criança que foi tragada pela enxurrada, caiu ali na frente, na Boca de Lobo, na frente do Clube Social. Dias depois foi achado o corpo lá na Bartolomeu de Guzmão. Então investimos muito no que está debaixo das terras. 51 quilômetros de canais de drenagem. É claro que não construímos tudo, ainda falta alguma parte no centro da cidade, mas aqueles locais que levavam maior risco, principalmente para as pessoas, para a vida humana, nós construímos. Como você pega ali de Sobradinho, Senhorinha Cairo, Cidade Maravilhosa, tudo ali, as águas, quando chove, hoje ela vem por baixo, não precisa ninguém botar mais saca de areia na frente da casa que as águas invadiam, no Alvorada. Todos esses bairros receberam canais de drenagem, como na Avenida Perimetral. Só no Coveima agora foram mais de 3 milhões de reais, e até numa tecnologia que pelo menos para a Conquista é nova, o Riblock. No Vila América também, mais de 3 milhões de canais de drenagem. E onde foi aprovado e o dinheiro liberado, a gente vai assaltando. Prefeito, eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp aqui do programa, que é o 992002854, algumas fotos aqui. O ouvinte diz assim: aqui no bairro Vila América está trabalhando na rua Bartolomeu de Las Casas o prefeito, parabéns, prefeito meu, e parabéns, é o Lucas Sorriso. Tá lá as fotos aqui do pessoal trabalhando, ele falando que passou o esgoto e agora tá passando a pavimentação. Mas já tem uma outra pergunta do ouvinte aqui, que ele diz assim: gostaria de saber sobre as inúmeras obras em curso da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, se continuará executando e, sendo assim, trabalhará até o dia 31/12? Com certeza, tanto na zona rural quanto aqui na cidade, porque nós não podemos esquecer que são 304 povoados rurais integrando 11 distritos. Então, estradas, barragens, entregamos agora uma última barragem para quase 170 milhões de litros de água no distrito de Batipé, lá na região do Poço Comprido, na Matinha, né? Então, não temos como parar até o dia 31 de dezembro, e o próximo governo continua, porque é uma cidade que não para. Com certeza. Estamos entrevistando o prefeito Guilherme Menezes, pois não, Josadak? Senhor prefeito, a respeito aqui de asfaltamento de novo, o povo está perguntando e a gente tem que falar. O asfalto é uma febre. É uma febre, né? Ele diz a respeito lá do Conjunto da Vitória, que o senhor falou a respeito de esgotamento sanitário. Diz que ele está falando aqui que o Conjunto da Vitória é todo asfaltado. E por que não é asfaltado? Em esgoto, é isso que eu disse há pouco. Eu levei projetos para Brasília de todos esses bairros, inclusive do próprio Coveima. E nem todos os projetos foram aprovados. Tem um canal, por exemplo, no Recanto das Águas, que foi um bairro que nós criamos, como Vila América, Nogueira se lembra? Compramos o Recanto das Águas na mão de Cristóvão Cury e o Vila América nas mãos de Gilberto Luna da Ecosânia. São 2 bairros, lembrando aí, são 2 bairros que a prefeitura comprou para que as pessoas pudessem viver ali. Compramos, pegamos a escritura, registramos e agora estamos entregando as escrituras pessoais aos moradores. Então, veja, no Recanto das Águas tem uma valeta grande e não conseguimos recursos para fazer aquele canal de pedra, um canal aberto. É muito caro.
17 moradores estavam vizinhos a essa valeta. O que é que nós fizemos? Construímos 17 casas com recursos próprios e retiramos esses moradores daquela área de risco. Tem sido assim o nosso trabalho. Agora é um trabalho silencioso. Eu acho que quem conversa demais não tem tempo para trabalhar, né? Então a gente vai para a comunidade, conversa, ou os representantes vêm à prefeitura para a gente convencer, como foi o caso do Recanto das Águas, e agora mesmo entregamos uma creche, um modelo no Recanto das Águas. Ainda tem uma parte do asfalto fazendo no Recanto das Águas, que foi feito um esgoto numa parceria público-privada com uma empresa. Então tem muita coisa para ser feita ainda até 31 de dezembro na questão da pavimentação, do esgotamento sanitário e água. Lembrar, Fraley, que pela segunda vez Vitória da Conquista ficou em primeiro lugar no norte e nordeste do Brasil em saneamento. Há um mês eu estava em São Paulo recebendo mais um destaque na questão do esgoto, da água tratada, coleta de águas de chuva, no aterro sanitário e numa estação de tratamento de esgoto. Conseguimos recursos durante o governo Lula via governo do estado. Então estamos à frente, inclusive, de cidades como Belo Horizonte e Brasília, em questão de saneamento, segundo o Instituto Trata Brasil, o que não é pouca coisa. Com certeza. Nós pegamos uma cidade com apenas 38% de esgotamento sanitário nas casas, o resto tudo era fossa. Hoje estamos com 87%. E ao invés daquele pinicão ali, que trazia tanto transtorno para a vida daqueles moradores ali e criadouro de pernilongos e contaminava aquela fonte do Lamantão, hoje nós temos a estação de tratamento pelo método talvez mais moderno do mundo, que é a fermentação anaeróbica, né? Então, graças ao que o município, ao que o nosso governo foi buscar, com apoio do governo federal, com apoio do governo do estado, para a Vitória da Conquista. Senhor prefeito, uma ouvinte nossa aqui, a dona Rosângela, ligou para a gente aqui parabenizando o senhor e relatando que o senhor falou tudo o que é verdade aí, parabenizando o senhor lá do Recanto das Águas. Pois é. José Dac, outro ouvinte aqui pediu para não identificar, disse assim... Tem mais avanços para o Recanto das Águas, viu? Entregamos uma creche muito nova outro dia, como eu disse, e temos ainda uma continuidade do asfalto. Começamos na Henriqueta Prates para completar ali. Um outro ouvinte pergunta aqui, pediu para não se identificar. Prefeito, o senhor recebeu em 97 uma prefeitura quebrada. E agora, como o senhor entregará a administração municipal? Uma prefeitura muito difícil, porque é muito mais complexa. Nós recebemos realmente uma prefeitura endividada, a autoestima da população e dos empresários lá embaixo. Não quero condenar nenhum ex-prefeito. As circunstâncias são as circunstâncias. Eu nunca citei o nome de um ex-prefeito para culpar ninguém, nunca tentei destruir a reputação de ninguém, mas era uma cidade que a população via entregue ao esgoto a céu aberto, ao entulho, ao lixo, a dívidas. Os funcionários da prefeitura não tinham crédito. Estamos deixando hoje os funcionários perfeitamente em dia com relação ao salário. Todos os aumentos que demos foi acima da inflação. É o único funcionário de prefeitura da Bahia que tem um banco, uma cooperativa de crédito deles, né? Então, e estamos deixando alguns milhões de reais de crédito na Caixa Econômica Federal para obras, uma nova usina, e neste momento a nossa equipe tem toda uma comissão, Fraley, se organizando neste momento difícil que o Brasil vive, com uma queda de receita muito grande. Tem estado como o Rio de Janeiro que já declarou 2 vezes calamidade financeira. Rio Grande do Sul foi outro que entrou numa dificuldade extrema. E a grande maioria dos municípios brasileiros. Conquista na ilha, a nossa receita é uma receita muito pequena para a importância de Conquista, a capital regional, para os serviços que nós temos. Gostaria de informar que neste município eu chego em todos os 304 povoados rurais. Eu faço 2 perguntas.
Há quanto tempo morreu uma criança míngua de atendimento médico aqui? Ninguém lembra mais. Pergunto outra. Tem alguém aqui sem estudar porque não tem vaga em escola, ou transporte, ou merenda, ou professor pago rigorosamente em dia? Não tem mais ninguém. E nossas escolas, tem gente que pode, Nogueira, pagar uma escola privada, e às vezes quando é uma criança que tem uma síndrome, Down, autismo, essas famílias preferem as escolas da prefeitura, porque tanto as escolas da zona rural quanto a cidade tem a figura do cuidador. E se a criança tem alguma patologia, diabetes, doença celíaca, intolerância a alguma substância, a nutricionista prepara o cardápio para aquela criança em qualquer escola, e a manipuladora de alimento prepara aquela criança específica, aquele cardápio específico para aquele aluno. E nós fornecemos mais de 90 mil refeições dia. E nós temos 42 mil alunos com 2 refeições por turno. São mais de 90 mil refeições dia que nossas escolas recebem. Os nossos carros rodam em torno de 800 mil quilômetros mês. Então, por isso que eu digo, quem vai receber a prefeitura vai receber uma prefeitura muito complexa, com 44 equipes de saúde da família, mais de 500 agentes comunitários de saúde, além dos agentes rurais, além dos agentes de endemia, porque o nosso atendimento, nós investimos nisso. Então, e a população precisa entender o seguinte: uma coisa é construir direitos, a outra coisa é manter esses direitos. Daniel Nogueira, pergunta. É verdade. Eu digo, não sei se vai repercutir, se não. Pergunte, Nogueira. Não é? Eu cheguei aqui de Salvador, a cidade era uma coisa, hoje é outra. E diria ao senhor que nós fomos levados ao sacrifício quando eu cheguei para morar no Inocop 1. Imagine ali a beira, né, do Pinicão. À noite era água com cravo dentro, com isso, com aquilo. Pernilongo não se fala. Foi um sofrimento levar a gente a um sacrifício terrível, e só depois do governo de vocês é que isso, né, isso andou. Mas o povo às vezes me pergunta dali, será que é feito alguma coisa? Me identificando com o nome do rádio, etc. Ali você tem algum projeto, ou vai ficar algum projeto para urbanizar? Porque muita gente fala que vai ter pedalinho, que vai ter quiosques, Nogueira, é verdade, eu não sei, eu não estou lá dentro para saber. Mas você tem ou deixa algum projeto de saneamento, de urbanização de toda aquela área, Guilherme? Nogueira, foi muito boa essa pergunta, porque são 3 áreas importantes que eu particularmente solicitei. Aquela foi uma área comprada, a área onde ficou aquela lagoa de estabilização que a população apelidou de Pinicão, feita num local errado. Eu conversando com um historiador e advogado respeitado, Dr. Rui Medeiros, ele me disse que o crime é que ali tem uma fonte que nem na seca de Noventinha, 1893, secou. Então fizeram uma lagoa de estabilização e tratamento de esgoto ali quase que em cima daquela fonte. E muita gente pegava aquela água para levar para o interior para distribuir, principalmente em momentos pré-eleitorais, com foto e número de candidatos. Então, nós solicitamos ao governo do estado que, por intermédio da Embasa também, diretamente ao governador, antes a Wagner e depois ao governador Rui Costa, o retorno, a vinda daquela área para o município, uma área de preservação e uma área de lazer. Outra área que solicitamos, eu fui diretamente, na época, ao ministro da Defesa Celso Amorim, que foi grande embaixador do Brasil, e solicitei a área do aeroporto atual, quando o novo aeroporto foi alugado. E retornei quando Jacques Wagner era ministro da Defesa. E vieram há alguns meses aqui 2 suboficiais do Comando 2 da Aeronáutica de Recife, um engenheiro, outro arquiteto. Eles foram me encontrar até com o Major Berlink,
eu estava lá no espaço Glauber Rocha, vieram inclusive com o meu ofício, cópia do meu ofício, para já definir o retorno daquela área do atual aeroporto para o município, preservando, a pedido da própria Polícia Militar, uma área onde tem ali já... O comando da 78ª Companhia Sede. Onde, tem uma área ali da Polícia Militar. A polícia tem um projetinho que eu apresentei também com os majores, Major Leite e Major Berlink, ao governador, de um ginásio de esportes, e tem uma torre ali, que é da Infraero, que aquela torre é que assume todo o comando aéreo aqui da região. E o restante devolvendo ao município. Para um centro administrativo e interligando aquelas avenidas, porque a passagem de um lado para outro do aeroporto é só pela Frei Benjamin. Então, todas as outras, quando chegam no aeroporto, elas são interceptadas. Isso dificulta também a questão do tráfego de uma ambulância para ser mais rápida, de uma viatura para atender mais rápido o cidadão. Né, e em 2012, 2013, eu já estava com o ministro Celso Amorim solicitando, e com o brigadeiro do ar, o Major Junit, ele até iniciei, e depois eu voltei a Jacques Wagner, mostrando a cópia do primeiro ofício, reiterando, Jacques Wagner assumiu o compromisso de mandar para o Ministério do Planejamento, onde está a Secretaria de Patrimônio da União, e há poucos dias, como eu disse, já recebi esses dois suboficiais do segundo comando aéreo que vieram de Recife, um engenheiro e um arquiteto, que foram me encontrar inclusive com o Major Berlink, e já com uma planta. E o terceiro foi onde é o Glauber Rocha, que era outra área, que era do Departamento Nacional de Estrada de Rodagens. Foram anos e anos em governos e governos, tanto que o nome daquele bairro, Nogueira lembra, que era departamento, porque era sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens. E aí ali foram quase 25 mil metros quadrados, que terminei conseguindo no governo Lula, e construímos aquele centro com a área de eventos, já o mercado de artesanato, vocês precisam visitar, coisa bonita, e está ficando cada dia mais bonito. O nosso conservatório de música, já com mais de 830 alunos, vamos instalar o planetário, todos os equipamentos já chegaram. O senhor vai entregar o Glauber Rocha pronto, então? Eu espero, porque o Banco do Brasil levou 2 anos, não sei se foi culpa de alguém, por conta de uma carta de crédito internacional, porque a empresa que ganhou a licitação do planetário foi norte-americana, a outra concorrente era alemã, e levou um tempão. E agora só está faltando concluir a licitação do ar-condicionado, porque depois que implanta tem que estar em torno de 21 graus. Climatizado. Tem que estar climatizado. Para a gente entregar mais aquele equipamento importante naquela área ali do Glauber Rocha. Foi uma área também que o município ganhou graças ao empenho do nosso governo. Prefeito, eu agradeço a entrevista do senhor. Infelizmente, no programa de rádio a gente tem horário a cumprir. A gente agradece a disponibilidade. O senhor sempre tem se colocado à disposição da gente, e também nós colocamos à disposição. Estamos com os microfones abertos para o prefeito. Eu que agradeço, e sempre que posso ouço muito esse programa. Você sabe disso. Consulto muito o seu blog. Como eu disse, hoje de manhã eu já tinha passado em revista suas notícias, né? E um prazer reencontrar aqui Nogueira também, que é um expert não é só de futebol não, em música também. Na hora dessa ainda quero bater um papo com ele sobre... É o mestre do chorinho. Né? Precisamos resgatar, do samba canção, né? Da valsa e de tantos outros grandes estilos. Tão esquecida. Mas foi um prazer, muito obrigado. E só dizer que também o nosso índice de desenvolvimento humano cresceu durante esse tempo de 65,77%. E a mortalidade infantil caiu de 48% mais ou menos para 11,71%.